Então vamos lá, mais um episódio aí do PMR de ansiedade, conta do Setembro Amarelo, que eu já tinha feito com o Roy no ano passado, passou rápido esse ano, e a gente está fazendo agora com o PMR, o Setembro Amarelo, trazer aí duas patologias, duas doenças, dois maus, que acometem mais de 90% do universo, do mundo, das pessoas que a gente conhece, que tem ansiedade. A gente vai trazer isso aqui para vocês, né? Vamos discutir um pouquinho. Hoje a mesa está completa, né? Tem aí o Cainho, fisioterapia, o Roy, hipnoterapia, e a Sâmia, nutricionista, e eu, o Kim de medicina oriental, medicina chinesa. Lembrando que tudo que a gente for falar aqui não deve ser levado como a verdade absoluta, e sim, são as nossas percepções de prática clínica, de atendimento clínico aí, né? Acho que todo mundo já passou de alguns atendimentos aí na vida para poder falar um pouquinho sobre a ansiedade. Então a gente vai fazer o quê? A partir de agora, você que está assistindo, se você conhecer alguém que tem ansiedade, pode compartilhar aí o vídeo com a pessoa que sofra, porque a gente vai comentar, a gente vai falar que a ansiedade ela tem como ser, digamos que, menos impactável na vida das pessoas, tá? Então a gente consegue ter algumas ferramentas que a gente pode usar, pode aplicar na saúde dessas pessoas que sofram ou tenham ansiedade e que pode melhorar bastante a vida delas, tá? E a ansiedade tem, não vou dividir, né, em níveis, mas teoricamente todo mundo sofre em algum momento de ansiedade, e essa ansiedade, ela teoricamente, né, o Roy já comentou, né, em outros episódios, que a ansiedade, ela é normal, todo mundo tem que ter um pouquinho de ansiedade, mas o problema é quando ela vira patológica, e aí quando vira patológica, aí vai desencadear outros problemas, que aí a ideia é essa, que a gente vai conversar aqui com vocês, mostrando para vocês o que vai acontecer se vocês não tratarem essa ansiedade, tá? Então é mais um alerta aí para vocês saberem como que vai acontecer com o teu corpo, né, com a tua mente, etc. Se você não já começar a tratar da sua saúde, beleza? Então vamos lá. Vou começar dando a palavra, acho que pro Roy, né? E aí, Roy, para quem a gente vai falar sobre a ansiedade, dessa parte emocional é o que acaba pegando mais aí nas pessoas, na população. Gostaria de saber um pouco sobre você, quando vem um paciente com ansiedade, com um diagnóstico de ansiedade, né? Ou depressão, que seja, o que você faz, como que você atua na sua área aí? Gostaria de saber. Boa noite, galera. Bom, valeu a pergunta aí, Caião. Eu costumo sempre dizer o seguinte, inclusive, quando a gente fala de ansiedade, é aquilo que o Kim falou, né? Ansiedade é um processo, a gente precisa entender primeiro que a ansiedade é um processo bioquímico natural do nosso corpo. Ele está muito ligado ao mecanismo de defesa. Então, todo aprendizado que a gente tem está relacionado ali, por exemplo, ao medo, que gera essa percepção de algum perigo iminente, a possibilidade de algum perigo real que vá ali na forma mais, vamos dizer assim, mais primitiva, causar algum problema à nossa vida, atentar contra a nossa vida de alguma maneira, esse mecanismo é acionado, tá? A gente está falando desse mecanismo bioquímico, fisiológico, natural. É o seu corpo te preparando, iniciando ligando ali uma série de sistemas, uma série de comunicação intersistêmica aí no corpo, para que você possa acionar o mecanismo mais básico de luta ou fuga, tá? E a gente já sabe que esse é o nosso mecanismo de defesa. Então, seu corpo está preparando seus músculos para ter força para correr ou para lutar, e aí, nesse momento, acontece a aceleração cardíaca, respiratória, porque se você precisar correr dali, seu coração já está antecipando a batida cardíaca para poder você estar no ritmo daquilo lá, e a respiração responder igual para entrar a quantidade de oxigênio que você precisa para fugir. Nesse momento, todo o sangue sai das partes onde não estão sendo utilizadas para ir para as partes onde ele vai ser mais requisitado para te defender. Ou seja, para os músculos, pernas, braços. Se precisar lutar, você vai ter que ter força no braço. Quem, vamos dizer assim, potencializa essa força é o sangue na musculatura, para enrijecer a musculatura. Por isso a gente tem também aquela tensão muscular, né? O sangue... A gente tem, às vezes, aquela sensação de palidez, né? Porque o sangue está saindo do corpo, as mãos começam a transpirar, porque circula menos sangue das mãos para circular, para se concentrar em todas essas outras regiões que eu falei. E aí o que acontece? Seu corpo está te preparando, né? Para você lutar ou para fugir. Outra coisa que acontece é o sistema digestório parar, entre aspas, ali de funcionar naquele momento.
né? O estômago, por exemplo, se ele tiver alguma coisa, alguma comida ali, ele acaba parando com isso porque naquele momento, se você está lutando pela sua sobrevivência, pela sua vida, não vai ser a digestão não é a coisa mais importante naquele momento. Por isso que às vezes tem muita gente que sente náusea, passa mal, ou tem ânsia de vômito, ou até mesmo vomita, propriamente dito. E assim como o intestino e a bexiga também vai querer eliminar qualquer coisa que possa ter ali, para que isso não seja uma questão de foco naquele momento. O objetivo do seu cérebro é te proteger naquele momento. Só que, aí como o Kim também falou, quando isso começa a se tornar um aprendizado constante, aí a gente passa para os transtornos de ansiedade. Tá? Uma coisa é você estar lá andando no meio da rua, escura, à noite, uma rua que você não conhece, e aí, de repente, você tem um certo receio. Às vezes você vê um grupo vindo do lado oposto, aquilo começa a gerar o seu cérebro começa a interpretar aquilo como uma possibilidade de perigo, e aí, de repente, sei lá, você passa por aquelas pessoas, as pessoas passam de volta, nada acontece, o seu cérebro diminui todas aquelas sensações. Outra coisa é você estar, sei lá, sentado numa rede de boa, tranquilo, pensando em nada, e de repente começa uma crise de pânico. Aí isso significa dizer que, em geral, o que acontece? Talvez, em muitas situações anteriores, onde esse sistema foi, vamos dizer assim, eliciado o tempo todo, ou de várias vezes, para coisas que não necessariamente eram uma ameaça real, um perigo real à vida, né? Ele passa a se adaptar, a reagir daquela forma. Um exemplo bem simples, assim, para entender. A criança pequenininha vê uma barata. A criança não sabe o que é isso, ela não necessariamente tem medo daquilo, porque o medo vai se tornando... Ela aprende a ter medo com o tempo. De repente, o adulto que tem o medo chega lá e dá um susto naquela criança. Beleza, conectou ali barata com aquela reação ruim de medo, perigo e susto. Ao passo que essa criança vai crescendo e vai passando por outras experiências similares, onde ela vê a barata e automaticamente ela foge dali, às vezes nem sabe por quê, porque já teve um aprendizado desse medo. Toda vez que ela vê a barata e corre, ela está reforçando esse processo, tá? Até um ponto que seu cérebro, que num determinado, vamos dizer assim, numa determinada, vamos falar bem entre aspas aqui, numa determinada profundidade, não separa o que é real do que é imaginário, o que ele faz? Só dela pensar na barata, ela já automaticamente aciona esse mecanismo e foge dali. Então, é um comportamento que é aprendido, vira um hábito, um caminho automático para o seu cérebro. E aí, quando a gente chega nessa parte dos transtornos, quando a pessoa está lá na rede, pensou numa barata, já deu uma crise de pânico, é onde a gente vai atuar na parte emocional. E aí eu costumo dizer sempre o seguinte, a ansiedade não é uma doença. A gente olha a ansiedade como algo muito ruim, mas, na verdade, ela é simplesmente um mecanismo que te prepara ali para luta ou fuga, né? E acontece que, hoje em dia, uma série de outras coisas levam a gente a ter essas reações nas mais diversas situações. É a pressão no trabalho, é o trânsito, é excesso de barulho, às vezes o chefe ali que está cobrando alguma coisa e você fica com aquela pressão que gera os mesmos mecanismos de medo e passa a adquirir muitas vezes esses sistemas constantes de ansiedade por conta de coisas que não necessariamente é uma ameaça real, mas que trabalham ali nas mesmas áreas, vamos dizer assim, do cérebro, gerando esse comportamento automático. E isso pode ser tratado de forma emocional. E aí, para que a gente tenha, na verdade, um controle. É como se a gente fosse ensinar o seu cérebro que aquelas situações ali não precisa eliciar ou preparar o seu corpo para essa luta ou fuga, porque aquilo não é um perigo real, tá? E aí, outro ponto que a gente tem que ficar mais atento é que também, muitas vezes, não é só a questão do aprendizado sistêmico. Tem situações onde a pessoa realmente tem um problema fisiológico, por exemplo, como a gente já falou em outras lives, ela ter alguma coisa mais complicada, depressão, ou até mesmo, sei lá, um câncer, um tumor, e isso começa a gerar outro tipo de estresse no corpo que pode gerar ansiedade, tá? Inclusive, questões alimentares, que a Sâmia fala sempre bem disso, muitas vezes, questões alimentares estão associadas aí com a ansiedade, com esse, na verdade, transtorno da ansiedade, que aí gera esse problema onde a comida acaba se tornando um mecanismo de fuga. E eu acredito que a Sam já deve ter pego vários casos. Eu peguei alguns casos aqui, mais para frente eu vou comentar sobre esses casos, mas eu acho que é interessante falar sobre isso. É importante falar sobre essa questão da alimentação, porque eu já peguei casos onde a pessoa acaba tendo, por exemplo, uma compulsão alimentar por conta de ansiedade. E aí eu acho que a Sam pode falar um pouco melhor sobre isso aí.
Complementando a pergunta do Roy, ele falou assim, você pode falar um pouco sobre isso, sobre essa compulsão alimentar dos pacientes e como você se lida com isso. Você acaba conversando com o psicólogo desse paciente ou o hipnoterapeuta desse paciente, você acaba conversando com outro profissional para saber como que esse paciente está lidando com isso? Mas só falando dessa parte da oxigenação que o Roy comentou, impacta totalmente na físio, né, Caim? Tipo, Sim. não dá para executar nada que o paciente quer Essa fazer. parte aí, igual que ele falou, essa parte física aí, né, da respiração, que falou o negócio de fuga, de acelerar o batimento cardíaco, desacelerar, e é a parte da fisioterapia mais neurofuncional, que a parte mais neurológica que trabalha é com o sistema simpático parasimpático, né? Eles Exatamente isso. acabam atuando sobre isso. E é o que falou, então o simpático, na hora que dispara o coração, na hora que a pessoa está ansiosa, acaba também, às vezes, o intestino acaba funcionando mais, então o sistema urinário também acaba trabalhando mais. Então, Exato. e é importante fazer o exercício físico, a parte física, para equilibrar essa parte do sistema parasimpático e simpático, porque o exercício físico vai ser como se fosse uma fuga desse cérebro, dessa ansiedade. Então vai equilibrar. Tem uma coisa que a gente fala pegando esse gancho aí, Caio, que é o seguinte: tem muita gente que fala assim, para você tá com ansiedade, vai lá fazer uma meditação, uma auto-hipnose. Às vezes esse não é o melhor caminho. Justamente fazer exercício é um dos melhores caminhos. Por quê? Porque faz você, já que seu corpo preparou todo aquele gasto de energia, quando você faz o exercício, você consome aquela energia que ele preparou. E aí você consegue dar uma diminuída nisso. Caio, desculpa, eu perdi essa pergunta. Então, porque, aproveitei da pergunta do Roy, que ele falou da compulsão alimentar, né, que você deve ter pegado vários pacientes isso, que acabam sendo ansiosos e descontam na comida, no alimento, né? E como que você se lida com isso? Você acaba conversando com outros profissionais desse paciente, psicólogo ou hipnoterapeuta dele, para saber como esse paciente está lidando? Porque às vezes você passa uma dieta para esse paciente. Se ele continuar com ansiedade, se ele continuar com o emocional ruim, não vai adiantar. Então, como que você se lida com isso? Você acaba conversando com o profissional? Como que você faz? Eu diria que de, sei lá, 100% dos meus pacientes que aparecem, 100% vem falando isso, tenho compulsão alimentar, ou tenho ansiedade. Assim, eles já chegam falando isso no próprio... Quando a gente começa a conversar, né? Quando eles já me procuram. Então, assim, quando o paciente me dá abertura, eu pergunto se ele faz algum tipo de terapia ou se ele pratica alguma atividade física. Então, dá para contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu consegui conversar com o terapeuta do meu paciente. Porque, assim, as pessoas, eu acho que elas colocam na balança e só um que pesa. Então, assim, na minha opinião, é mais fácil tratar a alimentação do que tratar a ansiedade de fato. Então, você buscar a causa daquilo, né? E para mim, o meu paciente que tem com questão de ansiedade, de compulsão, se ele não fizer um tipo de tratamento junto com o outro profissional, não tem como a gente resolver sozinho. Então, assim, já conversei sim com os terapeutas de pacientes, mas infelizmente são muito poucos que realmente passam com algum tipo de terapia, né? E ajuda muito, nossa, isso faz toda a diferença, porque cada um arrumando de um lado, a gente consegue falar a mesma língua, né? Já cheguei a conversar, por exemplo, com o educador físico do paciente, porque ele não fazia nenhum tipo de terapia, e foi o que a gente conseguiu fazer, né? Inclusive, eu faço muito mais conversar com o educador físico que com o terapeuta. É mais fácil. E quando você sugere para o paciente iniciar uma terapia, eles não levam isso, né? Não são todos que levam isso numa boa. Às vezes eles nem respondem, eles ignoram essa frase, essa pergunta, e simplesmente continuam falando. É muito comum. Então, eu tenho paciente, a Rafa sabe, eu tenho paciente que eu já tentei falar isso todas as consultas. E assim, ela não me dá a menor abertura, e eu falo mesmo assim, não dá. E eu já falei, olha, eu só consigo ir até aqui, não tá dando. E ela continua e não veio fazer, né? Então, assim, a ideia é essa. Eu gostaria que todos os meus pacientes fizessem algum tipo de terapia, fosse ela qual for.
para eu conseguir falar com o terapeuta, a terapeuta, e a gente conseguir fazer uma multidisciplinaridade melhor. Mas, infelizmente, eles não levam isso numa boa, eu não sei por quê. Então, seria perfeito, assim, o mundo ideal seria perfeito, porque dá pra gente tratar muito melhor, né? Mas é complicado, infelizmente. Rafa sabe disso, é prova. Com certeza. Muitos pacientes meus que, às vezes eu falo também para fazer uma terapia, falam assim, não, mas eu me conheço muito bem, eu não preciso fazer. Exatamente isso. Você vai conversando falando isso, eu tive uma paciente esse final de semana. Esse final de semana não, desculpa, na segunda-feira. Fui fazer a fisioterapia comigo, mas ela falou assim, cara, hoje eu não estou bem para fazer exercício, daí eu já vi, daí eu falei assim, ó, vamos fazer uma acupuntura então, para você relaxar? Eu falei assim, vamos. Daí fui colocando as agulhinhas nela lá, daí eu falei, então, o que está acontecendo? Está assim, ok? Daí ela foi se abrindo para mim. Quando eu fui colocando a agulha, isso que é interessante aí, André, você que é dessa área mais de acupuntura, ela foi se abrindo para mim. Ela foi falando e começou a chorar. A mulher chorou pra caramba. Daí eu falei assim, ó, Mônica, não... eu sei que você, assim, você confia em mim, que você está se abrindo para mim, mas você viu como você precisa de uma terapia? Então é interessante você fazer. Todos precisam, não é você que precisa. Você não é louca, eu falei para ela. Você precisa para você se conhecer melhor e você se ajudar. Assim, realmente, eu preciso, cara, obrigado. Daí ela viu que podia contar comigo. Então, ela viu que ela precisa, mesmo se ela se achando se conhecer tão bem. Né? E ela fala, essa paciente é bem sucedida. E ela fala, sabe, Caio, eu já fiz de tudo na minha vida. Eu não tenho mais o que fazer na minha vida. Eu tenho um marido bom, eu tenho uma casa bonita, eu tenho um carro bom, meus filhos são maravilhosos. Eu só não quero, eu não estou falando que eu quero me matar. Olha o que ela fala, olha a palavra. O nível da conversa. Eu quero me matar, mas eu já fiz tudo na minha vida. Eu não quero, não tem por que eu viver mais. Nossa, ela falou isso, até me arrepiou, cara. Entendeu? Então, eu tenho uma história interessante que linka com isso, mas depois do Kim aí, eu quero ver esse ponto das agulhas com ele. Depois eu vou falar para vocês aí. Vamos lá. Tem 3 pontos aí, né? Geralmente, eu já peguei paciente que não gosta de fazer terapia, não abre emocional, mas nem a paulada, velho. Tipo, você tem uma ideia, acho que posso fazer o nome da paciente. Acho que eu fiquei uns 2 anos com uma paciente até ela me falar que ela teve algum problema emocional pegando ela. Eu já sabia, a gente que atende, a gente já sabe, né? Óbvio. Quanto mais você atende, primeira vez que você já tá olhando, você já sabe o que tá rolando ali. Só que você não pode induzir o paciente. Você fala, e aí? O que aconteceu? Né? Fala aí pra gente. Não dá. Porque vai ter dia que o paciente, né, como o Cainho falou, tipo, vai ter dia que o paciente vai estar com puta cara de nada. Tipo, ele vai estar sem saco. E aí, às vezes, ele até manda a gente, né, nem fala com a gente. Entra com cara fechada, né, e sai com cara fechada também. Tipo, a gente vê que ficou melhor, mas ele não executa, não tem interação. Então, então, acho que essa questão de fazer terapia é complicado mesmo. Uma galera que eu conheço acha que é fraqueza, acha que não funciona, acha que é balela e etc. Né? Até acho que quando a gente fala da FO, né, que é a filosofia oriental que a gente usa, né, lembra aí um pouco da hipnose, lembra um pouco da PNL, mas não é igual, lembra um pouco. Né, eles acham que é, tipo, qual é o nome? É charlatanismo e etc. Isso também. Mas tem isso, né? Acho que falta muito essa aceitação, né? Que a gente fala, não, eu estou passando mal, e eles acham que assumir que está passando mal é sensação de fraqueza, mas não é fraqueza, é consciência. Eu estou passando mal, eu preciso melhorar. Eu sou forte o suficiente para assumir que eu tenho e que eu quero melhorar. Então, acho que é essa virada de chave que a gente precisa estimular nas pessoas, que a terapia é para isso. É para você criar consciência e saber qual é o gatilho que está trazendo esse mal para você. Então, esse é o primeiro ponto, né, que é mais voltado mais para a FO. Aí depois você tem as agulhinhas. Tem alguns pontos específicos no nosso corpo, né? Geralmente tem aqui na cabeça, o terceiro olho, né? No punho, né? São os pontos tradicionais, todo mundo conhece. E qual é a ação deles? Vou falar da ação energética, né? Não vou falar da ação fisiológica, que não é o sentido aqui, mas essa ação energética, ela é meio que acalma a pessoa. Então, o que o Roy falou, né, da questão do sangue, né? O sangue, na visão oriental, ele é muito, digamos que não é imaginativo, nem subjetivo, mas é como se fosse o Qi e Shui, seria o sangue e o oxigênio, na tradução para a medicina ocidental. Né? Então, o sangue, o Caio também pode falar isso, que o sangue e o oxigênio, eles andam juntos. Se não tem oxigênio,
morreu, acabou, não tem execução ali. Então ele tem que estar fluindo. Então o Qi seria esse oxigênio, né? O Qi, a energia, seria o oxigênio, e o Shui é o sangue mesmo, né? Na tradução bem superficial, bem por cima. Então a acupuntura, ela meio que tem esses meridianos, né? Provavelmente você já deve ter visto os bonequinhos que eu sempre trago. Então cada linha é um meridiano. Então imagina que a ansiedade, ela meio que bloqueia esse meridiano. Então a acupuntura vai lá, a gente coloca a agulha em pontos específicos para desbloquear isso. Então imagina que você está na Paulista, né, que é a avenida mais famosa aí de São Paulo, uma das avenidas mais famosas. Então imagina que a Paulista tá parada, cheio de carro, tá parado, tá um puta trânsito, você não consegue ir para frente nem para trás, tá desgraçado, você não tem como mexer. O meridiano é mais ou menos isso. O meridiano é uma avenida paulista, ele tem que estar fluindo. Se não está fluindo, alguma coisa está acontecendo. Então essa energia estagnada é o que dá ansiedade no meu paciente. Em resumo geral, tá? A gente vai lá, coloca as agulhas em pontos específicos para desbloquear esse trânsito. Então seria o marronzinho, o Detran, né? É Detran que fala? O Detran, para regular o trânsito ali. DST não. CET. CT. DST é outra coisa, doença transmissível, hein? Você entende? E aí seria esse cara aí que ficaria regulando aí, organizando a parada. Vai para a esquerda, vai para a direita. Então, a agulha da acupuntura teria esse efeito, esse objetivo. Então, quando o Cainho colocou lá na paciente dele, é muito mais isso. Botou ali, regulou a energia, então a energia começou a fluir, e aí começou a ficar mais calmo. Esse é o segundo ponto, tá? Aí tem, né, a questão da dieta, que a Sam falou. E aí o terceiro ponto é a união... Deu normal? Então, beleza. Então, é a união dos outros, tá? Então, a gente vai ver a questão da dieta, a gente vai ver a questão mental e emocional, tá? E a acupuntura a gente consegue brincar. Então, tem alguns pontos que são mais voltados para a essência, que a gente chama dos órgãos, né? Da energia do nosso paciente, tá? Então, por isso que acalma, porque a gente consegue circular de novo essa energia, fazer com que o Qi e o Shui do meu paciente volte. E aí, a respiração é só uma das ferramentas, mas ela, na minha percepção, a respiração, ela só é um método paliativo. Agora vamos cutucar. Então, por exemplo, eu vou fazer um yoga. Não vai fazer um yoga, por quê? Porque você tem que tirar isso aí de você. Tá? Então, imagina que a ansiedade, né, o que está te gerando, que eu falei lá no comecinho, os gatilhos, você tem que entender quais são esses gatilhos. Quem que vai fazer isso para você entender? É a terapia, é o ROI, é a hipnoterapia, é a hipnose, ou psique, né? Então, é esse profissional. Então, você tem que saber por quê. Porque aí o paciente gera, né, você que está tendo ansiedade ou episódios de ansiedade, que é patológico, você tendo essa consciência, vai saber quais são os gatilhos. Você sabendo os gatilhos, você já sabe como evitar. É isso, o tratamento. Manda. Acho que não é só evitar, eu acho que é lidar com a ansiedade na hora que ela acontece também. Evitar que o gatilho azede a pessoa. Mas assim, tipo, todo mundo vai ter um episódio de ansiedade. Então, por exemplo, se eu tiver uma entrevista de emprego amanhã, eu vou ficar ansioso. Só que tem ansiedade normal, que o Roy sabe. Que é uma ansiedade, pô, é uma entrevista de emprego, né? Posso mudar meu futuro, etc. Uma reunião. E dá pra Desse negócio que você está falando, tem uma coisa que a gente fala que é o seguinte: nós, na verdade, a gente cria um padrão comportamental e de experiências que a gente dá o nome de ansiedade. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova amanhã, eu tenho uma ansiedade normal. Ansiedade é uma série de reações fisiológicas. Se eu dou, às vezes, só o fato de eu mudar o nome disso, às vezes acaba mudando a minha interpretação e a forma como eu reajo com esse negócio. Por exemplo, se eu falo assim, amanhã eu tenho uma grande entrevista de emprego, mas eu estou sentindo aqui agora, o que eu estou sentindo é uma empolgação. Eu estou me sentindo aqui uma sensação de que eu vou entrar para essa entrevista empolgado. A reação fisiológica vai ser a mesma, mas às vezes, se conscientemente eu conseguir fazer essas mudanças, usar outras palavras diferentes, eu já começo a mudar o sentido. E uma coisa disso que eu dou sempre o exemplo para os meus clientes é o seguinte: quando a gente fala que é ansiedade, automaticamente na nossa cabeça já existe uma construção de que aquelas sensações são ruins, são desconfortáveis, né? Ai, coração batendo acelerado, um monte de pensamento confuso, não consigo dormir direito. Você quer ver as mesmas reações fisiológicas? Já falei isso até na live do ano passado, mas eu vou repetir. Chega para uma criança aí de 10 anos e fala, vamos para Disney amanhã. O que essa criança vai ter? As mesmas reações fisiológicas. Vai acelerar o coração, não vai dormir de noite, que é a insônia, uma dos sintomas de ansiedade. Não vai dormir de noite, vai ficar pulando para lá e para cá, vai ficar agitada com aquele friozinho na barriga, meu Deus, como é que vai ser? E quando a gente vê a criança assim, a gente fala que ela está o quê? Está empolgada, está excitada, não é ruim, é legal.
Ah, a criança está feliz. Olha como só de mudar a percepção vamos dizer assim, a construção do que está ao redor, às vezes muda o sentido, que muda na nossa cabeça a interpretação e a forma que a gente reage, né? Então isso é muito importante ter. Quando você tem essa consciência, isso ajuda também a lidar com isso melhor. Até o que foi, Caio? Vamos passear. Vamos passear. Já acelera, já começa, então. Mas acho que só para complementar, antes de... quando você fala, né, acho que você já comentou das outras vezes, é tipo, eu não... todo mundo, você vai perguntar para alguém, se você... As pessoas falam, eu tenho ansiedade. Não, mano, você não tem. Tipo, você tá querendo... Não, você não tem ansiedade. Ela não é sua, né? Tipo, nem queira ter, né? Só que virou comum. Acho que virou tipo, oi, tudo bem? Você tem ansiedade? Tipo, é moda. É mais ou menos isso. É bizarro. E tipo, não, para de fazer isso. Né? Tipo, não. É comum isso acontecer. É bizarro. Ô, André, e dá para falar, assim, uma pergunta também que eu fico às vezes na dúvida, assim, dá para saber o que veio primeiro? Que às vezes assim, é ansiedade que gera um problema energético nesse paciente, ou ele tem um problema energético e gera ansiedade ou problema emocional? Pode ser os dois, né? Pode ser um ou outro. Sim. Ou tem uma regra aí específica? A ansiedade pode ser consequência também. Então, vamos aí buscar. Vamos dar um exemplo mais fácil. Então, você tem uma entrevista de emprego, você vai ficar preocupado como que vai ser a sua performance nisso. Você vai ter uma competição, você vai ficar preocupado, né? Tipo, pegar o caso da Simone Biles aí, né? Puta atleta olímpica, ganhou tudo ano passado. Essa Olimpíada, ela falou assim, não vou competir. Então, imagina a ansiedade dela, a preocupação, sei lá o que está acontecendo ali nela. Mas ela teve um impacto ali. Por que ela assumiu aquilo? Primeiro, ela sabia que não ia performar bem. Então, ela criou consciência. Aí teve as críticas falando, pô, mas por que você treinou? Então nem ia competir. Mas caramba, pô, não é assim o negócio. Eu estou sentindo mal. Não, ela vai treinando o máximo que ela vai conseguindo. Só que aí tem patrocinador. Você não sabe lá o que está acontecendo na Vila Olímpica. Tem patrocinador, tem técnico. Aí ela vê as outras competidoras fazendo a prova. Aí você vê, caraca, mano, as competidoras ali estão treinando. Então quem é atleta olímpico ainda, que treina 4 anos, geralmente o circuito é de 3 anos e meio, esse ano foi 4 anos, né? É um circuito de 4 anos, de preparo, você não tá entendendo, são preparo de 4 anos. Aí você chega lá e vê que o outro competidor tá bem mais tranquilo que você, quem é atleta sabe, né? Tipo, é que nem a gente, quando a gente vê um outro profissional bom, a gente fala, pô, esse cara manja do negócio, não é qualquer um. E a gente sabe também, pô, esse profissional é zoado, puta, o cara não sabe anatomia, já moiou. Então a gente sente isso, a gente sabe, mas não é maldade, não é questão de falta de humildade, não. É olhar, tipo, é racional. Ela só sabe fazer aquilo, né? Então pode criar. Então a ansiedade, ela pode ser uma consequência de algumas outras emoções. Aí, né? Então, falando do padrão mental, a ansiedade pode ser consequência de alguma coisa. Então, por exemplo, eu guardo... Esse é um exemplo muito comum das minhas pacientes. Vou passar as pacientes mais mulheres, que eu atendo mais mulher também. Né? Mas, tipo, ela guarda uma raivinha de alguma coisa que aconteceu. Essa paciente específica, ela guarda essa raiva, ela não explode, ela mantém para aquilo para ela e retém. Tipo, ela vai abraçando, vai jogando a mochila. E aquela mochila vai ficando pesadona. Ela fica com crise de ansiedade, ela quer falar, mas não tem coragem de falar, ela fala, não vou falar. E aí guarda mais ainda. Então isso pode gerar uma ansiedade. E pode gerar uma crise de ansiedade. Ela vai ficar em pânico. Tá vendo a treta que é? Então, tipo, a ansiedade pode ser uma consequência de algum outro fator emocional. Tá? Essa é a primeira coisa. Depois, a ansiedade, ela pode ser gerada por algum estresse energético. Não vou falar estresse, algum desequilíbrio energético. Então, o movimento lá de fogo, etc., né, do coração, então o yang da pessoa está meio instável, então isso pode gerar uma desarmonia energética de algum movimento ali dentro, e isso pode causar a ansiedade. Tá? Então, a gente que é terapeuta, a gente precisa entender o porquê, o que levou essa ansiedade no meu paciente. Quanto tempo ele já tem? Então, a pergunta é, quanto tempo você já tem essa ansiedade? Sabe, puta, eu nasci, né? Uma galera faz. Não, eu nasci resposta ansioso. básica para tudo. Desde sempre. Não, tá errado. Tipo, já moiou. Então você fala, não, tá errado, alguma coisa tá aí. Aí o Roy sabe como faz, né? Ele vai aplicar as técnicas dele lá para abortar, para ver o que tá rolando ali. Mas a pergunta principal é essa, né? Tipo, você vai falar, você tem, né?
qual foi o motivo dessa ansiedade? Esse é o principal ponto. E aí, geralmente, pode ter isso. Então, pode ter alguma parada na visão oriental, pode ter alguma coisa de ressentimento, pode ter algum trauma, alguma trava, tá? Questão energética, pode ser que... Aí vamos começar, que aí vai falar, né, da questão energética do movimento. Na visão oriental, algum alimento que seja mais yang pode gerar crise de ansiedade nesse meu paciente. Então, por exemplo, a natureza yang é o calor, é o quente, né? Então, pode ser que isso gere mais calor para ele. E esse calor associado com as emoções, com o padrão mental, pode acelerar esse processo de ansiedade. Mais o ambiente de trabalho, de estresse, de família, etc. Então, vai gerando um polvo, vai tendo várias frentes aí, até chegar no que o paciente vem a ter. Tá? Então, pode ter duas frentes aí sim. A ansiedade pode ser uma consequência de emoções ou de outros fatores que levem a subida de yang no meu paciente. Tá? Em resumo, bem superficial, tá? Eu vou pegar o seu gancho. Na nutrição é a mesma coisa. O paciente pode vir com ansiedade por conta de deficiência nutricional e a gente tem que fazer as correções, mas elas não são rápidas, né? Ou ele pode vir lindo, mas com ansiedade na questão de eu preciso entrar nesse vestido, por exemplo. Então ele pode vir com ansiedade por duas maneiras, ou por deficiência nutricional, ou por conta de uma questão que ele tem, porque ele tem que chegar em algum lugar X de objetivo. Então, eu diria que é a mesma coisa com outras palavras. Tá, na visão, explicando em palavras ocidentais, né? Digamos assim. Mas eventos sim, né? Eu não sei se vocês pegaram. Eu atendo muita mulher. Mulher geralmente se cuida mais, né? Homem só se cuida, nas minhas... Homem só se cuida quando a mulher fala, vai se cuidar, eu pago a sessão pra você, você vai fazer. Às vezes é assim. Ou quando ele tá azedado, tipo, tá ruim, tipo, geralmente travou. É um desses dois, né? Então, por isso que eu falo. E de mulher, geralmente é isso. Geralmente é de casamento. Eu tenho que entrar nesse vestido de noiva. Eu sou a madrinha, eu tenho que estar perfeita. Tipo, eu não sei se vocês já pegaram um paciente assim. E, tipo, é uma puta pressão. Você fala assim, caraca, essa paciente nunca veio pra mim e fala assim, não, eu tenho 2, né, nem 2 meses. É 1 mês pra emagrecer, ficar bonita e tirar minha ansiedade. Ou a noiva. E aí, o que você faz? Aí eu tenho que mandar pra alguém. Não, eu tenho que baixar a expectativa dela. Como que eu vou falar que eu vou conseguir? Eu jogo a real, mano, olha, nesse caso, não vai rolar. Só se eu fizesse uma burrice. E eu não vou fazer. Então tem que jogar a real. Tem que alinhar a expectativa. É só assim, só um milagre. Não, mas total. E eu sou meio grosso, né? Quem já faz terapia comigo sabe que eu sou meio grosso. Mas não dá, tipo, é nocivo. Tipo, elas acham que a gente vai resolver a parada que ela tá tendo impacto faz tempo, né? Tipo... Não existe milagre, esse é o ponto. Não dá. Infelizmente. E aí fica nisso. Então, para mim, acontece muito isso. Eventos realmente são bem fortes. Não tanto, né? Nos últimos 2 anos não teve tanto. Mas sempre tem. Tipo, todo mês tem uma paciente que tá procurando. Eu tenho formatura, eu vou ser madrinha, eu tenho casamento, tipo, e vai rodando. Tipo, é o padrão. Não sei se é para vocês, né? Mas isso é comunzaço para mim. Tem uma coisa que o Caio falou, que é o lance do... Por exemplo, desse exemplo que ele deu da pessoa que tem ali tudo na vida, tem o casamento, tem toda a vida, tá feito e tal. Tem um amigo meu que ele foi atender uma mulher, e aí, a gente tava falando desse negócio de causa e consequência. Eu acho que chega num ponto que não importa mais o que é causa e o que é consequência, porque o negócio vira um círculo, uma coisa fica rodando na outra. A pessoa tem um monte de preocupação, esse excesso de preocupação, de ansiedade, de pensamento lá no futuro, da possibilidade em cima de uma outra possibilidade, gera aquele estresse. E aquele estresse que começa a gera um pânico, às vezes esse pânico reforça a ansiedade. Aí a coisa vira uma roda que não para. Esse meu amigo atendeu uma mulher que era mais ou menos desse jeito que o Caio falou. Super bem de vida, tinha lá, não precisava fazer nada, o marido ganhava bem, ela só vivia fazendo festa, coisa bacana. E chegou uma hora que ela começou a entrar em depressão, e a depressão a gente sabe que também é um dos caminhos ali para a ansiedade ou vice-versa, né? E quando ela foi procurar ele também, esse meu amigo é hipnoterapeuta, ela conversou com ele, explicou a situação, ele só numa conversa, ele não precisou nem fazer terapia, nem nada, ele só começou a mostrar algumas coisas para ela. E uma coisa que ele traz muito para esses casos, quando a pessoa ali começa a ter talvez uma crise ou de ansiedade ou de depressão por conta dessa sensação de que
meu, tá tudo bem, eu não sei o que eu faço, isso acaba a gente entrando numa questão que às vezes a pessoa não tem atividades que estão ligadas a um senso de propósito para ela, né? E eu peguei isso até da Eureka, mas eu aprendi com esse meu amigo que fez esse negócio lá, da famosa régua, né? Eu até acho que gravei um vídeo no meu canal sobre isso. Pra gente, no nosso dia a dia, a gente tem que estar sempre mesclando entre atividades de maestria e de prazer. Eu sempre falo isso também muito para os meus clientes. Atividades de maestria são aquelas que estão ligadas a um propósito, a um objetivo, aquelas atividades que gastam a nossa energia e nos dão um senso de missão cumprida, né? E, por exemplo, o nosso trabalho ou alguma coisa que eu tenho que fazer ali, que eu termino e falo, nossa, legal, que me dá uma sensação de que eu estou evoluindo em alguma coisa, que eu estou buscando e alcançando alguma coisa. E mesclar com as atividades de prazer, que são aquelas atividades que, para a gente, elas são atividades de recuperação de energia e de descanso, para a gente recuperar essa energia para utilizar depois nas atividades de maestria. O que acontece no caso dessa cliente aí do meu amigo? Como ela tinha uma vida tranquila, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, ela tinha uma série de atividades de lazer, um excesso de atividades de lazer, e nada de atividades que levavam ela a um senso de propósito. E ele começou a conversar e mostrar isso para ela. Falou, olha, e tem atividades que você tem que usar essa régua, inclusive, né? Aí eu dou sempre o exemplo lá que a gente pode olhar no nosso dia a dia as atividades que a gente tem e utilizar ali uma régua de 0 a 10 em cada uma delas, o quanto que eu tenho de prazer e de maestria naquela atividade. Para eu identificar quantas atividades ali eu faço, na média, no decorrer dos meus dias, que estão relacionadas a um senso de propósito, de evolução, de objetivo, de trabalho, de que eu estou fazendo algo onde eu me sinto útil fazendo aquilo, onde eu me sinto importante fazendo aquele trabalho, né? E ter um equilíbrio entre essas duas atividades, né? No caso dela, ela percebeu fazendo ali, ele fez junto com ela esse exercício, levantando literalmente as atividades que ela fazia durante o dia, e ela só tinha atividade de prazer. Ou seja, ela não tinha nenhuma atividade que dava um senso de propósito para ela. Aí como é que ela ia viver se ela não tinha um objetivo, um propósito, algo a ser alcançado, metas? E aí, só dele fazer essa conversa e mostrar isso para ela, ela diminuiu aquela pressão e ela começou a buscar atividades que davam um senso de propósito para ela. E às vezes está em coisas simples. De você, sei lá, arrumar o seu quarto, banheiro, a sua casa, sei lá, e ver que aquilo está ok, você fez aquele exercício, você gastou energia com aquilo e se sente bem. Às vezes, esse tipo de coisa, identificar esse tipo de coisa e começar a trabalhar em prol disso, já te ajuda muitas vezes a minimizar quando o caso é esse que o Caio falou, por exemplo, né? Então, e aí, às vezes você ainda... Saiu um pouco da rotina, né? Da pessoa. Isso, porque às vezes ela está tão imersa numa rotina onde ela já tem tudo e não precisa fazer nada, que ela nem se dá o trabalho de buscar alguma coisa que, por mais que ela não precise, mas te dá um senso de, sei lá, vai, por exemplo, ajudar num asilo, não precisa ganhar dinheiro com isso, vai ajudar ali pessoas que estão necessitadas e coisas do tipo, porque isso talvez possa ajudar ela nesses pontos, né? E a gente viu que a questão de ansiedade na pandemia, não precisa nem falar que aumentou horrores, né? Meus números de atendimento para pessoas com ansiedade aumentaram incrivelmente. É muita gente que começou a ter esses gatilhos. Insegurança, incerteza, medo de quando que isso vai acabar, aquele afastamento das relações sociais, né? De não poder sair, de não poder fazer coisas, viajar. Tudo isso também influencia nessas questões, né? E aí a forma que você tem talvez equilibrar essa questão de senso de propósito, de atividades de prazer, de alguma maneira que faça com que você pelo menos sinta-se ali mais útil e tudo mais, né? Acho que tudo isso é bem importante de ter em vista, além dos exercícios, além da alimentação e tudo mais. Não, é um ponto importante. Na visão oriental, só para complementar, todo mundo, do mundo, todas as pessoas, todos os seres humanos, vamos dizer assim, precisa ter um propósito de vida. É importante ter, né? Então, tem um propósito. Depois que você criou o teu propósito, você precisa desenvolver. E depois tem um legado de vida, que seria o step... se você dividir no yoga, seria o nirvana, né? Tipo, o próximo step seria o nirvana. Acho que fica mais fácil para a galera entender. Mas tem que ter. Propósito, você tem que saber qual é o seu propósito. E o legado, você também tem que saber qual é o teu legado. Então, o oriental tem muito isso. Então, as práticas meditativas é muito isso, né? Então, é você ter essa consciência, entender qual é a tua função, blá, 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 e depois, né, digamos que semear, né, criar sementinhas aí. Então, complementa tudo isso aí, na visão oriental mesmo. Tem que ter propósito. Pessoa que não tem propósito, azedou. O oriental fala muito isso.
paciente que não tem brilho no olhar, a chance de você perder ele é muito grande. Aquele olhar opaco, não sei se vocês conseguem ver, enxergar isso. Sim. Acho que a Sam que trabalha no hospital, se ela entrar na UTI, vai ver muita gente, paciente com olhar opaco, malandro, azedou. Né? Não é nem a pele, é questão do olhar. O olhar tem que estar brilhante. Aí você entra no exemplo mais bonitinho. Ah, estou namorando, estou conhecendo a pessoa, eu fico brilho no olhar. É isso. Esse é o brilho no olhar. Tá? Todas as pessoas têm que ter esse brilho. Claro, vai ter vezes, vai ter dias que a gente vai estar bem, vai ter dias que a gente vai estar mal, mas a ideia é sempre manter acima da média. É mais ou menos isso. Então tem que ter um propósito de vida, tem que ter, depois que você criou isso, você tem que ter um legado. Na visão oriental é muito isso. É o estímulo. Essa é a grande briga, na verdade. Exato. Não é fácil, mas quando você pegar a mão, aí você só tem que manter. E aí, essa é a sacada. Então complementa tudo que vocês estão falando também. E nesse lance que você está falando, até pegando essa régua que eu estava falando da maestria e do prazer, até os excessos disso é muito ruim, porque tem gente que tá tão focado só em dinheiro, propósito, meu trabalho, maestria em excesso, o que essa pessoa vira? Um workaholic, aí quando ela vai sair com a família, com os filhos, ela não consegue nem desligar. Por quê? Porque tá só trabalho, 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 maestria. Aí vai fazer uma atividade de lazer ali, ela não consegue, fala, pô, tô aqui perdendo meu tempo, sendo que eu podia estar lá, mas ela não recupera essa energia e só gasta. Essas pessoas normalmente vão ter ali o burnout que a gente fala, né? Aí o inverso também. A galera tá ali só nas atividades de prazer, só vendo Netflix em casa, só. Não faz um equilíbrio. Essas pessoas normalmente elas tendem à procrastinação, a deixar para lá, porque também essas atividades de prazer e excesso geram um senso de recompensa no cérebro muito grande, né? Então, ter esse equilíbrio também, né, avaliar isso é importante. E aí uma coisa que o Caio falou também que eu achei muito legal. As pessoas têm sim uma resistência de procurar terapia, de identificar que talvez tenham padrões ali, porque de forma consciente, às vezes ela entende que a vida dela tá beleza. Inclusive com questões anteriores que ela fala, isso aqui eu já perdoei lá o meu pai, a minha mãe, não é mais um problema para mim. Mas a questão é que às vezes esse problema não está no nível ali de percepção consciente dela. O negócio já criou um aprendizado, está rodando uma programação que ela continua agindo e ela acha que não é aquilo. Então, por exemplo, quando o Caio falou que fez ali a parte da acupuntura, né, na paciente dele e tal, e ela começou aquilo a pegar em pontos que são importantes, e ela começou a falar, e aí, quando ela começou a falar, ela começou a perceber que precisava de alguma ajuda mais nesse sentido. Essa é o que a gente sempre fala aqui da importância da interação entre as áreas, porque às vezes, dependendo da confiança que seu paciente, seu cliente tem com você e de como você se comunica com ele, você, com as suas ferramentas, também consegue muitas vezes mostrar para ele, não é todos os casos, às vezes o cara não quer enxergar, ponto, e está tudo bem. Um dia, no momento dele, quando ele quiser enxergar, ele vai buscar ajuda, né? Porque primeiro sempre tem a negação, mas às vezes é isso, às vezes o outro profissional consegue identificar e encaminhar, né? E eu acho que essa troca é muito importante. Eu não vou conseguir pegar um paciente meu que tem questões emocionais que descontam ali na compulsão alimentar e fazer o trabalho da Sam. E também fazer um equilíbrio ali energético dos pontos, etc e tal. Então, eu vou trabalhar até um certo ponto com ele. Eu atendi uma cliente recente que eu falei isso para ela. Eu falei assim, olha, o trabalho que a gente vai fazer aqui é por uma questão de vícios. Não necessariamente isso aqui vai resolver o que está em volta dessa questão dos seus vícios. Talvez você tenha mais subsídios emocionais para lidar de uma forma diferente e um pouco melhor com isso. Mas você vai precisar trabalhar a questão da sua alimentação, dos exercícios físicos e, inclusive, talvez procurar um psiquiatra para ver se, inicialmente, para se distanciar desse vício, algum remédio vai te ajudar na questão da fisiologia e da fissura. Então, é sempre importante, porque um profissional vai trabalhando, interagindo com o outro, complementando. E essa mudança, essa mudança de percepção acaba acontecendo de uma maneira geral também por conta da pessoa começar a se enxergar, olhar mais para si, se questionar e ir mudando aos pouquinhos, subindo um degrau de cada vez, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar e é por isso que a gente faz essa live, para mostrar justamente que quanto mais multidisciplinar for o negócio, melhor você vai ter, né? Não existe uma ferramenta única e certa. Manda essa paciente pro Rafa. Também. Joga para todo mundo. Não, mas é aquilo lá, né? Quem quer fazer tudo não acaba não fazendo nada. E exato. Assim. Tipo, tem que delegar, tem que saber a divisão. E tem que aceitar, né? Mas faz parte do jogo, né? Mas sim, manda para todo mundo. Todo mundo dá para ajudar. Sim, e aí uma pergunta, padrão. Você acha que uma pessoa, aí para todo mundo,
eu tenho minha percepção. Uma pessoa que tem ansiedade, você acha que ela contamina outra pessoa que está do lado dela? Depende. Eu acredito que Depende do quê? Do padrão da outra pessoa, talvez. Nem sempre uma pessoa que tá ansiosa vai te deixar ansioso também. E vice-versa. Nem pelos atos? Eu acho que Uma depende. Da Acho uma vibe. Da pessoa- vibe. Ansiosa não digo, mas uma pessoa estressada, pessoa que se estressa fácil, fica nervosa fácil, daí às vezes contamina, né? Às vezes você tá de boa, tá tranquilinha lá, beleza, e daí o cara que tá do lado do seu lado começa a ficar puto, tá dirigindo, daí começa a ficar bravo no trânsito, começa a socar a direção, daí você, sei lá, daí você acaba ficando nervoso também, né? Não, essa é a minha percepção. Sei. Tipo, dependendo do caso, eu acho que tem impactos mesmo. Então, olha a treta, o que eu quero chegar. Não vou generalizar, né? Mas paciente que é ansioso, dependendo do nível de ansiedade, pode interferir ao redor. Então, vamos trazer para o relacionamento. Então, imagina que a tua parceira ou teu parceiro é ansioso, daquele nível sinistro. Tipo, se você não segurar, controlar isso aí, você vai tomar na cabeça. Você vai sofrer. Então, a pessoa que não sofra da ansiedade pode acabar sofrendo outros problemas. É isso que é a minha pergunta. Eu acho que tem um outro ponto aí nesse caso também. Você ia falar, Sam? Pode falar. Eu acho que isso é mais quando elas são pais, quando elas são uma Isso que eu ia criança falar. pequena. Aí Eu acho que tem nesse tomar um cuidado sentido maior. influencia muito mais. É justamente isso que eu ia falar, o que a Samia falou. Eu concordo com ela, porque eu acho que normalmente quando você pega uma criança que ela tem muita questão da ansiedade, normalmente o que eu analiso, inclusive eu estou atendendo um cliente que é pré-adolescente, vamos dizer assim, e uma coisa que eu vejo muito, com muita frequência, que eu vi ali, percebi um pouco no caso dele, que ele tem crise de ansiedade, ele chega a ter, vamos dizer assim, ele externaliza isso com tics, né? E eu vejo que o ambiente ao redor dele acaba forçando, não forçando, mas tem uma influência muito grande sobre essa ansiedade dele. É muita pressão, é muito, às vezes, uma sensação que ele sente de estar ali sozinho, tal, por ser filho único também, mas uma sensação de que ele está sozinho e que está cercado de pessoas mais velhas, não tem alguém da idade para lidar ali com certos aprendizados, e aí muita pressão em cima, uma coisa de ter que estar se mostrando, se provando o tempo todo. E aí, muitas vezes, quando você vai perguntar e perceber, o pai e a mãe têm um nível ali de ansiedade e, consequentemente, acaba para a criança, eu acho que isso faz muito efeito. Para um adulto, no geral, eu acho que pode acontecer, mas a chance acaba sendo um pouquinho menor. Vai depender do caso, tá? A pessoa pode entrar assim na loucura, acho que todo mundo está... Eu falo sempre que a gente influencia o meio e vice-versa, né? Então, de alguma maneira, a gente acaba sendo afetado, às vezes sem perceber, também pelo meio, pelo parceiro, pela pai, mãe, enfim. Mas para a criança isso é muito percebido assim, com muito é muito mais fácil de perceber, porque a criança ela enxerga o universo muito mais amplo, né, com muito mais potencialidade. Então, e ela está absorvendo ali ainda tudo, uma série de aprendizados, uma série de coisas. Então, acho que o meio para a criança influencia muito mais do que para o adulto, na minha opinião, de uma forma geral, bem genérica aqui. Cada caso é um caso, é claro. Sim, sim. Na visão oriental, criança é esponja. Tudo, tudo. Tanta coisa boa, tanta coisa ruim. De tudo. Exatamente. E ela não aprende só com a fala, com o que você fala para ela, ela aprende com o que ela enxerga. Você vai lá falar uma coisa e faz outra, ela vai falar, mas... Vou inverter a que você fez lá no começo. Alguma Nutri já ligou para você, de algum paciente seu, para conversar sobre o paciente? Para mim ou para o Roy? Desculpa. Para você. Ah, tá. Eu não ouvi. Porque eu já fiz isso com um fisioterapeuta. Sim, com certeza. Já falei, sim. Já falei com uma nutricionista. Na verdade, eu que acabei ligando para ela, né? Porque o paciente estava com dificuldade de ganhar, assim, massa muscular, ganhar força, não massa muscular, porque massa muscular quem aqui tem que se preocupar com isso, a parte de massa mesmo, é o preparador físico, né? Então, a gente não estava conseguindo ganhar mais, tanta força, não estava conseguindo ganhar força, não estava conseguindo ganhar força. Então, acabei falando com um nutricionista da minha própria equipe, lá da clínica lá que eu atuo, daí a gente falei com ele pessoalmente, a gente conversou, e ele acabou mudando um pouco a dieta desse paciente, colocou um pouco mais de proteína, acabou suplementando por uma proteína diferente e acabou dando resultado.
Aí, Também tá já bom. tive pacientes particulares que acabei conversando também com a nutricionista, né? Com certeza. É tudo acaba influenciando. Não, a gente falar que não influencia, mas com certeza influencia. Nessa Ajuda. parte da ansiedade, acabei eu não tive oportunidade de conversar a parte de ansiedade com pacientes, assim, né? Mais de pacientes ansiosos, mas mais a parte de medicina esportiva já conversei bastante. A pergunta que eu recebi aqui no Telegram pessoal chá, Sâmia, chás para ansiedade. O que a visão ocidental tem a respeito? Para falar, Então, funciona, não funciona? sim, a gente tem a questão da propriedade glicosativa ativo da erva, ou da folha, da casca, né, da fruta, e sim, a gente tem alguns que ajudam. Eu Uhum, ainda não fiz a fitoterapia, eu tenho muita vontade uhum, por conta disso, saber como que uhum, a gente pode usar essas coisas a nosso favor, mas tem que tomar muito cuidado. Eu fui fazer uma uhum. dieta com uma paciente esse final de semana, que ela é alérgica à histamina. E assim, uma lista incrível de coisas que eu tinha colocado para ela e eu tive que Moiou. rever antes de enviar, porque assim, não tem receita de bolo. Eu não posso falar, gente, É, tome chá de maracujá, porque não é assim. Pode servir para você e pode dar muito ruim pro Rafa e o Caio pode falar que diabo é isso, né? Não, mas Então, mas sim, sim, tem propriedades, com certeza, com certeza. Mas é muito característico da pessoa, né? Tem aquele geralzão, mas pode ser que não sirva para todo mundo, né? Então, mas sim, para total. favor, inclusive. Acho que é uma excelente ideia. Uma excelente ideia. Não, show. Na visão oriental tem. Tem os princípios energéticos, né? Toda a gente fala do princípio energético, né? Não tem nada de nutricional, tá? É o princípio energético da erva, da raiz, da planta, da folha, não importa o que você vai usar. E sim, tem alguns efeitos. E aí você tem que entender como é o paciente, né? Então, por exemplo, eu tenho um certo nível de ansiedade, né? Tipo, tem um nível de ansiedade que, tipo, sabe quando você compra aquela parada no e-commerce? Tipo, pega um site, faz uma compra no preço e fica, quando vai chegar, quando vai chegar? Tipo, esse é um nível de ansiedade. E tem um nível de ansiedade que é quando, pô, vai começar uma live e tô nervoso, tô ansioso. Hoje eu não tenho mais isso, não é bom. Mas, tipo, no começo, você sempre tem. Nos primeiros 5 episódios das lives, todas as 5 lives, toda a entrevista, toda vez que você vai dar uma aula para um auditório de 300 pessoas, malandro, o bagulho Tem começa a como. pipocar. Se não pipocou, alguma coisa tem, né? Então, para isso, aí a gente tem alguns pontos que fazem, mas também tem alguns fitoterápicos que dá para fazer sim. Só que quando você for fazer esse fitoterápico, é recomendado que o terapeuta, o profissional, saiba o que ele está fazendo, porque tem que ser individual. Essa é a Com sacada, certeza. tem que ser individual. Tá? Então, esse é o padrão. Porque, por exemplo, eu sou acostumado a comer gengibre, que eu já falo direto, eu sou acostumado a comer gengibre. Mas tem gente que tem pavor a gengibre, só o cheiro já bugou. Então, aí se eu fosse ansioso e eu como gengibre direto, e se eu fosse mais ansioso, você concorda comigo que é um alimento quente e não está acelerando isso aí? Então, Sim. teoricamente, deveria tirar da natureza quente. Então, depende muito do paciente. Tá? Então, os fitoterápicos na visão oriental funcionam também pela visão energética, mas a análise e a prescrição tem que ser individual, sempre. Tudo é individual, nada é conjunto. Essa parada de todo mundo pode fazer é mentira. Não dá para Consegue. generalizar. Cada um é Eu um. acho que isso serve para tudo, né? É igual quando eu falo para os meus clientes. Quando eu vou fazer a terapia, eu vou analisar o caso dele para oferecer possibilidades de tratamento que eu acredito que, com base no que eu fiz de avaliação dele, vai atender. E aí não dá para ficar. Eu falo para eles, meu, cada um de vocês tem uma necessidade específica. Então, cada um eu vou analisar o caso e vou falar, olha, acredito que a gente pode fazer desse jeito, daquele jeito ou daquele outro. Porque senão, vai montar, sei lá, pacotinho para todo mundo, você coloca todo mundo exatamente nesse bolo de que tá todo mundo é igual e tal. Não, cada um tem a sua necessidade específica e a forma de a gente atender também tem que ser específica, né? Direcionada e personalizada. Show. Ô, Kim, Última. essa Oi. minha paciente era exatamente o gengibre que eu ia falar. Eu É. coloquei, a Ai. sorte que eu olhei antes de mandar, e ela não podia usar gengibre de jeito nenhum. E aí eu tirei Caraca. antes Olha de aí. mandar. Ia dar É. muito ruim. Ia dar uma surtadinha. Então, gente, é que nem falar, toma gengibre de manhã que dá tudo certo. Não, essa paciente ela Não. poderia ter um problema Eu tomo um sério. gengibrinho também, eu gosto. Não, mas Depende, é. né? Ela ia passar meio mal, assim. É o padrão. É que nem. Vamos cutucar? É que nem aquela aguinha em jejum de limão.
Ah, deixa aí, não é pra mano. todo mundo. Ela é uma que também não pode fazer isso. Ela Não, mas também é não o padrão. Tem gente que não tem. E, tipo, eu não posso. Eu tenho acidez. Se eu tomar alimento, eu tomei na orelha, meu irmão. Eu vou ficar zoado o dia inteiro. Uns 2 dias. Cagado. Perdi. Então, depende da pessoa também. Ah, mas isso é legal. Tem Exatamente. perguntas aí no chat para finalizar? Comentários, alguma coisa ou não? No chat É. não, mas tem pergunta de mentorando meu aqui no Telegram pessoal. Acho que é pergunta pro Manda. Roy. A ansiedade pode gerar vícios, Roy? Pode. Ansiedade, não sei se pode gerar o vício, mas como está associado com o mecanismo de luta ou fuga, ou também busca pela recompensa, a gente vê um quadro muitas vezes de pessoas com ansiedade que, quando estão num pico de ansiedade, por exemplo, desce lá do trabalho para acender um cigarro. Aí ela acha que o cigarro, ela associa a melhora daquele momento de ansiedade com o fumar, porque na verdade o que ela está fazendo? A gente fala que, de uma forma bem genérica, que eu não gosto desse termo, mas só para dar uma ideia, é que quando a gente começa a entrar muitas vezes em quadros de ansiedade, a gente entra num pensamento automático de excesso de futuro. Nossa, eu vou ter que fazer tal coisa, mas se tal coisa sair assim, e se sair assim, o que eu faço? O que eu faço se sair assim? Você não para, você fica naquele looping de um monte de pensamento confuso que não faz sentido. A pessoa, deixa eu sair daqui, vou descer, vou fumar um cigarro. O que ela faz nessa hora? Quando ela está fumando cigarro, ela está respirando, né? E aí ela associa aquilo, aquela calma que ela acaba adquirindo, com o fumar. E aí ela fala, não, eu vou fumar porque o fumar me acalma na ansiedade. E não é isso. Na verdade, a respiração dela que está acalmando ela. Mas ela inventa uma desculpa consciente para poder se manter no vício, porque o vício, o cigarro, gera um senso de recompensa. Fuga da dor, um monte de pensamento, encontro de uma recompensa imediata, aquele alívio, aquela tranquilidade. Isso pode reforçar um vício, ou não sei se gerar, acredito que sim. Mas Consequência, né? Uma consequência. drogas, às vezes a pessoa está num pico de ansiedade, ela usa algum tipo de droga, sei lá, ou ela acalma, ou ela sai daquela coisa que está machucando, que está doendo, né? Ela tem uma sensação de prazer, e isso pode alimentar. E pode ser um gatilho para. Tá? Assim como a gente fala da ansiedade conectada com a compulsão alimentar. Às vezes jogos, coisas do tipo. A pessoa fuga dela, né? É comer. Quando ela come, ela está focada naquele momento dela ali, talvez, sei lá, ela vai sentir uma sensação de prazer, porque a comida gera essa sensação por conta do cérebro e evolução e tal. E aí ela faz isso de forma exagerada sem perceber. Então eu acho que, não sei se pode criar, mas está muito associado em vários casos a gente vê que tem muita associação. Então o álcool também estaria aí, né? Quanto Com comida, certeza. quanto álcool. Tá. Pode ser, É uma com perninha. certeza. Não, show. Não em todos os casos, né? Que a pessoa que bebe ela é ansiosa, mas às vezes ela pode beber num pico de ansiedade, para dar aquela acalmada, aquela sumida, desbaratinada, fuga da realidade ali, que está, de alguma forma, sendo prejudicial para ela naquele momento. Que lembra um pouco do estresse, né? A visão oriental fala Sim. isso, né? Ansiedade e estresse meio que estão paralelas aí. Tá assim, né? Os novos aí. Exato. Não é estresse, né? O estresse, preocupação, excesso de planejamento, e aí tá meio que junto. Mas essa parte de ansiedade é uma coisa que a gente precisa entender e começar a mudar essas coisas consciente. Separar o que é ansiedade do que é empolgação, do que é meu corpo preparando para ter uma alta performance, esse negócio que você falou da reunião, dá o friozinho na barriga na reunião, respira fundo, tô indo para uma reunião que eu vou arrebentar, é empolgação isso aqui, eu tô indo para dar o meu melhor. Já muda a percepção, você já vai, começa a fazer a reunião, já começa a mudar, baixar aquela sensação e vai melhorando. Porque muita coisa a gente não percebe, mas tem até estudos que mostram que, dependendo do assunto no qual você está inserido, se aquele assunto fizer sentido, às vezes você passa a reagir dentro daquele contexto, né? Então, às vezes quando a gente muda essa percepção consciente, a gente tem uma melhora aí, maior ou menor escala, mas que já ajuda de alguma forma. Show. Perguntinha, a última pergunta aqui, se a ansiedade na pandemia aumentou os casos. Não. Para Sim. você, o Roy falou, não, o Roy confirmou. Muito. Nos meus atendimentos também, 98%. Pá, absurdaço. Na verdade, eu acho que não aumentou. Eu acho que as pessoas perceberam. Mais ou menos isso. Eu acho que potencializou para uma coisa que elas não davam muita visão. Aí potencializou num nível que falou, agora não tem como eu segurar. Não tenho o que segurar, né? Total. Exatamente. Tipo, então fechou. Pergunta respondida, Sana? Mas sim, a resposta é sim. Pandemia deu uma zedadinha, né? E ainda tá zedando, né? E aí ano que vem... Eu acredito que vai ficar pior. Vai ficar pior. Ansiedade da galera, eu acredito que vai... Quando tudo vai ficar. abrir de fato, vai ficar pior.
Pra depois Quando as começar a duas melhorar. vacinas, todo mundo tiver com as vacinas, aí vai ver essa história da terceira dose, aí depois tem a questão das questões políticas. Puta, vai ser foda, ano vai que ter vem vai um- ser é. bem interessante. Vai É ser verdade. daquele jeito. Mas vai dar tudo certo, gente. Só vamos pra cima aí. Beleza? Então Então acho que é isso. O Zera soltou uma pergunta incrível. Adorei. A última, lê aí. Já deu horário, Eliseu? Quem come as peles dos dedos é sinal de muita ansiedade? É. Porque ela tá atrasada. É por isso. Então respondeu. Senhora. Total. É uma Deixa a forma. pele vem Uma forma falar de aqui. descontar. Acho que é isso. O episódio de hoje foi isso. acabar. Daqui a 15 dias vai ter mais um episódio de Setembro Amarelo. E aí vamos nos vendo aí. Então agradecer a todo mundo aí, agradecer a presença de todos, agradecer a presença da mesa. Espero que evoluímos aí o conhecimento de vocês. Então se cuidem, tratem, né, a ansiedade de vocês. E é isso. Um grande beijo para vocês e Valeu. tchau. Só Falou, galera. Valeu. Até a próxima.